Boa noite, irmãos. Pode assentar, Deus abençoe. Saudamos todos que pela internet nos acompanham, desejando um bom culto, uma boa palavra, e que as orações que já foram feitas aqui nessa noite proporcionem saúde e alegria para todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos felizes por esta oportunidade. O velho ano está se indo. Estamos terminando mais um ano. Estamos felizes por Deus nos dar a graça de estarmos na casa dele mais uma vez, para agradecer por todos esses benefícios. Espero que ele nos ajude a terminar esse ano, com saúde, com alegria, com os familiares. Na próxima quarta-feira, Natal, quem não estiver viajando, nós convidamos a estar conosco aqui a partir das 18 horas. É o último culto aqui no Tabernáculo de 2013. Será na próxima quarta-feira. Você não tem sua viagem marcada, está tudo bem, não tem nada contrário. Aqueles que ficaram por Curitiba, como eu estarei por aqui, então não fique em casa, venha para a igreja. Se tiver algum familiar com você, convida para vir à igreja também. E vamos ter uma reunião especial aqui no dia de Natal. Eu espero que todos que não estiverem viajando façam uma força para estar aqui entre nós. Nós vamos lembrar de orar pelo irmão Edson, pela irmã Jerusa. Essa semana eles perderam o filho com uma gravidez de 5 meses. E realmente para qualquer mãe, pai, qualquer pessoa que tenha essa experiência, é bastante dolorido, né? Porque todo o trabalho, toda a dor, tudo praticamente como se fosse um nascimento normal, mas não tem nas mãos depois aquela pequena criança como uma recompensa de todo sacrifício. Mas como Deus sabe todas as coisas, cremos que eles oraram e pediram a Deus a direção. Se Deus achou melhor ser assim, nós queremos aceitar a vontade de Deus e confiar de que essa foi a melhor opção para o Ângelo, como ele foi registrado, né? Então, amanhã o sepultamento vai ser, eu creio que às 11 horas da manhã, ou às 14 horas, estou informado mais ou menos que será às 11 horas ou às 14 horas, que o procedimento é todo como realmente tivesse morrido, né? Ele nasceu com o coração ainda batendo, né? Então tem que ter todo o procedimento para fazer o sepultamento. E, com certeza, nós que somos familiares, minha irmã, meu cunhado, todos nós sentimos essa dor que a Jerusa está passando, mas Deus lhe conceda também recompense, pode dar outro filho depois. Deus sabe como fazer as coisas e nós queremos sempre nos inclinarmos diante de Deus e dizer que Ele sabe fazer melhor, né? Ele sabe fazer melhor. Mas não esqueça de orar por eles. Eu creio que Deus vai ouvir as nossas orações e abençoá-los, né? Também, hoje eu sei que não é um dia para a gente estar dando alguma advertência, né? Mas aproveitando que estamos terminando o ano, se não houver a greve aeroviária nesse final de semana, a gente vai estar viajando, né? Então, não estarei aqui. É sobre as crianças no pátio, né? A correria das crianças no pátio ali. E nós tivemos até um carro amassado por causa de crianças. Então, a gente vai deixar passar dessa vez, mas a próxima vez eu tenho o nome das crianças que estavam realmente, me entregaram aqui, as crianças que realmente estavam quase insuportável no último culto. Então, esperamos que os pais, as mães, quando terminar o culto, para vocês, mães, não termina. Vocês sempre têm que estar cuidando dos seus pequenos. Deus deu ele para vocês. E os diáconos não têm como ficar segurando o braço de criança, correndo de um lado para o outro e até trazendo prejuízo, né? Nós sabemos que são crianças, não podemos, o que nós vamos fazer?
Então, o cuidado maior são dos pais, que devem, ao terminar o culto, tomar suas crianças, especialmente vocês que têm umas crianças mais traquinos, assim, né? Mais avivados. Então, às vezes, o cuidado é maior, né? Porque não param. E nunca vamos esquecer que são crianças. Mas você sabe que até os 18 anos, qualquer delito cometido por um menor, os pais terão que responder por eles. Então, você nunca vai estar livre até que essa criança complete seus 18 anos. Os pais são responsáveis criminalmente por seus filhos até esta idade. Então, isso vale tanto lá fora como também para nós aqui vale, né? Então, eu peço que vocês, por favor, quando terminar os cultos aqui, eu sei que é um pátio bom para se andar, para correr ali, mas não tem trazido boas coisas, esse tipo de coisa com as nossas crianças, até porque esses dias quase um acidente aí, entrando na igreja aí, crianças correndo na frente de carro e assim por diante, né? Esses dias atrás, uma criança correndo atrás de um carro, com a mão no carro, empurrando o carro, e o carro saindo, e o motorista nem vendo o que estava acontecendo. Então, veja que não vai pôr culpa na igreja depois, não vai pôr culpa nos diáconos, nós não vamos aceitar nenhuma escusa das pessoas, ou dos irmãos, porque é uma responsabilidade exatamente dos pais, não é? Dos pais. Então, eu gostaria que observasse realmente esses pequenos detalhes. Não vamos terminar o ano como nós começamos, abençoados, guardados, né? Não vamos deixar que uma coisa assim venha nos tirar a alegria e o prazer e assim por diante. Cabe cada um de nós observarmos essas coisas. Eu estive no Tabernáculo Brana, no dia 17 de novembro, nós tínhamos uma escola dominical. E a gente procurou tirar fotos, as irmãs abraçar a pianista, uma senhora de muita idade, quase 80 anos aproximadamente, ou mais de 80 anos, e ele estava explicando depois no escritório que eles mantêm o tabernáculo exatamente como o profeta instituiu. Ninguém conversa no santuário. É estritamente proibido conversar no santuário. Então, eu observei assim que nós não podemos, com o tempo, deixar que essas coisas vão tomando lugar e a gente perder o respeito e a consideração por Deus na casa de Deus, não é? Você for na minha casa ou na casa de qualquer irmão, eu tenho certeza que você não vai chegar lá, abrir a porta e entrar. Você vai, bate na porta, bate palma, porque existe um domínio ali. E esse domínio pertence ao Senhor da casa. Aqui nós não temos um homem, nós temos Deus. Então, você não, da mesma maneira que você vai entrar aqui, como você não entraria na minha casa, assim, você também não deveria entrar na casa de Deus de qualquer maneira. Você ficaria feliz se alguém chegasse na sua casa lá, abrisse a porta, entrasse, sentasse no sofá, conversasse? Não. Você primeiro bate na porta, você respeita o senhor da casa, você respeita ele chamar você para se assentar, e depois, então, é que você vai sentir mais liberdade. Essa aqui é a casa de Deus. Portanto, quando nós entrarmos aqui, temos que lembrar que aqui tem um Senhor, que é o dono desta casa. E esse Senhor deixou suas normas de como nós devemos nos comportar aqui. E se nós não praticarmos isto, nós estamos até infringindo um dos grandes mandamentos de Deus. Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus, que é o versículo que nós temos nessas 3 portas que dá acesso para o santuário. Nada mais do que abraçar e dizer Deus abençoe, não deveria mais nada ser falado, comentado dentro do santuário. E aproveitando a oportunidade também, é muito descortês, por exemplo, você chegar na casa do irmão e buzinar na casa dele. Eu acho que um cristão não deve fazer isso. Quando você chegar na casa de qualquer irmão, não buzine para chamar ele fora de casa. Você desce do seu carro, tá?
bate, chama, toca a campainha, mas não chega buzinando. Eu acho uma falta de educação. E eu não faço isso, porque eu acho uma falta de educação você chegar e dar aquelas buzinadas para chamar o dono da casa. Buzina não é para chamar ninguém. Buzina, pelo contrário, é para divertir alguém que está atravessando lá ou qualquer coisa assim. Mas nunca vi falar que buzina é campainha de casa. Eu ouvi falar que é para esse tipo de coisa. E até diante de um hospital, lá tem placas que você não deve buzinar. Então, são coisinhas que devemos aprender. E você faz isso na casa do pastor, você faz isso na casa do... Eu acho uma coisa desrespeitosa. Eu vou ser bem fraco, se você já fez isso até hoje, não faça mais, né? Mas a verdade é essa. Eu não faço porque eu acho uma coisa feia. E espero que vocês também não façam desta maneira. Não é bem. E até você buzina na sua porta, o vizinho também sai na janela para saber quem é, porque não sabe para quem que é. Buzina não tem nome. Ou tem lá assim, Raimundo, Raimundo, Raimundo. Pedro, Pedro, Pedro. Ismael, não tem, né? Então você deve saber que não são procedimentos. Estou dando essa orientação aqui. E outra coisa também. Você cristão, você cristã, motorista, nunca estacione contramão na minha porta, porque eu vou mandar você estacionar da maneira correta. Você é um cristão, conhece a lei, nunca estacione contramão. Você vai lá, faz a volta e estaciona da maneira correta. Porque devemos obedecer às leis, e a lei diz que você não pode fazer isso. Então vamos obedecer, né? Eu fui advertido uma vez por um irmão e nunca mais eu esqueci disso. E nunca mais eu estacionei contramão. Aprendi, aceitei, fiquei agradecido, falei, não, e fiquei com vergonha, disse, nunca mais eu vou fazer uma coisa dessa. Então, eu realmente não fiz. Então, acho que são alguns princípios que nós precisamos ir realmente aprendendo. Amém? Você gostou? Amém. Se quem não gostou, diga amém também. Mas é assim, graças a Deus. Nós falamos ontem no programa, substituindo o Neville, que está viajando, está para o Canadá, como vocês sabem. Ore por ele, para o regresso dele, a viagem dele, né? E estávamos falando ontem no programa sobre a simplicidade, como Deus se revela, como Deus se mostra, né? E como devemos ser simples para conhecer a presença de Deus. Eu penso que a forma como Jesus se apresentou, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, você já pensou aquele grupo de fariseus chamar Jesus de Beelzebul, que quer dizer príncipe dos demônios? Isso quer dizer que Jesus não tinha nenhuma aparência de grande homem, de uma pessoa fina. Jesus era um homem muito simples. E essa simplicidade de Jesus levou as pessoas a não aceitá-lo. Porque pensa que grandeza é fineza, né? É a pessoa ser muito ilustre. E Jesus, então, foi o homem mais simples que as pessoas chamaram ele de demônio. Porque não havia nada nele que pudesse identificar naturalmente que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não invalidou do que ele era, mas as pessoas não perceberam realmente quem ele era por causa de sua simplicidade. E a única maneira de nós entendermos a grandeza de Deus hoje é se nós estivermos com nossos olhos voltados para a simplicidade. Por isso eu estou batendo um pouco sobre isso e quero falar sobre isso, porque vocês vão ler mais uma vez os selos, que é a coisa mais profunda de toda a Bíblia. É o mistério que foi guardado desde antes da fundação do mundo. Não teve um cientista pregador que teve coragem ou que teve a revelação do que é o livro do Apocalipse. Muitos falaram, mas nunca conseguiram fechar o quadro. Era um segredo guardado para os dias da voz do sétimo anjo. Então, antes de nós podermos compreender essa grandeza de Deus, nós precisamos compreender que grandeza
é simplicidade. Grandeza é humildade, não é coisas fantasiosas, né? Fantasiosas. Os próprios discípulos estavam admirando o templo como uma grande obra e estavam desprezando o construtor dele. O próprio discípulo olhando, olha que grande templo. E Jesus disse, vocês estão olhando para isso como um grande, eu sou o grande. Eu sou o criador dele. E eles não conseguiam ver que a grandeza não era aquele monumento, mas era Jesus em sua simplicidade caminhando entre eles. Então, se nós não pegar Deus em simplicidade, que foi a primeira mensagem, antes dos selos, e com oração mesmo. Eu quero entender o sétimo selo. Quem que não gostaria de entender mesmo o sétimo selo e essas coisas? Todos nós temos o maior desejo de entender. Mas, em vez de você orar tanto para compreender o sétimo selo, ore mais para compreender a primeira mensagem que veio antes dele, que é Deus em simplicidade. Porque o profeta já está preparando as nossas mentes para não criar algo na sua mente que venha impedir, na simplicidade, o cumprimento daquilo. E Deus sempre enganou o homem pelas coisas simples como ele realiza. Pode ver em toda a história. Pega a história de Moisés, era um homem, uma família simples, humilde, pegou Moisés para ser o libertador. Estava olhando a história de Elias, o tisbita, ninguém sabe nem de onde ele saiu e nem quem é a sua família. Simplesmente aparece em cena lá e Deus fala, vai lá e diga para Acabe. Então, é Deus fazendo as coisas simples para confundir as grandes. Pensamos que tem que vir de uma grande família ou de um grande ministério ou algo como isso, e Deus está realizando em simplicidade, cumprindo a sua palavra ali, diante dos nossos olhos, e às vezes nós não percebemos que realmente é Ele, mas Ele está ali. Por isso precisamos buscar humildade, simplicidade, para compreender a grandeza de Deus, porque Ele esconde exatamente em simplicidade. Vamos ler um salmo, Salmo 118. Salmo 118, a partir do versículo 1. Salmo 118, a partir do versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digo agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor a despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor a despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvastes.
A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Oremos. Pai, amado Deus, maravilhoso é a tua palavra, esses cânticos espirituais que saíram da boca de teus servos, os levitas que as fizeram. Nos alegramos até hoje com essas verdades, porque não é apenas letras, mas sim inspiração que estava mostrando o nosso Deus, nosso Senhor, em sua grandeza, em suas etapas de trabalho aqui na terra. E nós agradecemos pelo Senhor tendo abrido os nossos olhos, os nossos corações, porque através desse milagre, hoje nós nos portamos na tua casa como cidadão dos céus, do reino de Deus, em honra à tua santa palavra. Onde estaria eu se o Senhor não tivesse me encontrado, Pai? Em qual lugar estaria eu nesta noite? Em qual esquina eu estaria se o Senhor não tivesse vindo ao meu encontro e tivesse me trazido a esta casa para te adorar? E eu sei, Pai, que tu não me buscou porque viu algo bom em mim, porque nada há bom em nós a não ser aquilo que o Senhor tem colocado. E cremos que nós portamos uma semente eleita, que nós não escolhemos tê-la, mas antes da fundação do mundo, o Senhor nos pré-ordenou para a vida, e nós hoje estamos aqui como essa semente eleita para te adorar, te servir e te agradecer. Que o meu povo que me ouve aqui e fora desse lugar, Pai, que possa nesta noite sentir esta bem-aventurança de ter sido encontrado pelo Senhor, de poder ouvir a tua voz, de compreender a tua palavra e crer em cada promessa desta Bíblia Sagrada e daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio nesses últimos dias. Pai amado, nossa mais profunda gratidão. E queremos nesta noite te render a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, tudo entregue nas mãos do Senhor, para que sejamos um vaso de honra e não de desonra. E tu és o grande oleiro. Se de alguma forma precisamos ainda passarmos por uma transformação, quebra-me nesta noite. Quebra cada um de nós nesta noite e faça novamente, tão somente para a tua glória, ajudando todos meus irmãos, sejam eles que estão no caminho da cristandade, sejam eles aqueles que estão lutando para serem cristãos, são eles aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, são eles aqueles que estão lutando para compreender a tua palavra, que nesta noite o Senhor abra o entendimento para compreender as Escrituras e reconhecer Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te pedimos, crendo em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Então vamos falar aqui alguma coisa que eu quero passar para a igreja, porque eu creio que isso vai nos ajudar um pouquinho na compreensão da abertura destes 7 selos, não é? Que foram abertos pela mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. Então ele preparou o povo, antes de trazer a mensagem principal, ele começou a colocar o fundamento para que nós pudéssemos compreender realmente o que ele iria nos trazer. Essa mensagem foi pregada um dia antes do primeiro selo, eu creio. As pessoas daquela época falharam em ver do mesmo modo que falham hoje. E também fazem assim, a mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa, pois elas,
Pois a razão por que falharam em ver foi porque elas eram inteligentes demais para crer nisso. Então, a própria inteligência, intelectualidade, impedia de ver a simplicidade como Deus estava manifestando para os seus filhos. Vê, agora, a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Está falando de Jesus em sua primeira vinda, não é? E a forma tão simples como ele se manifestou, havia muita inteligência. Muita inteligência. E essa inteligência é justamente o maior obstáculo que a fé tem. Por isso temos uma mensagem, não é? Que é fé versus fé versus entendimento, né? Inteligência. Por quê? Porque essa inteligência humana, ela é inimiga de Deus. Por isso, quando o crente vem para servir a Deus, ele nasce de novo. Esse nascer de novo é para que Deus dê uma outra estrutura, capaz de você compreender a linguagem que ele vai trazer. Esse novo nascimento nos ensina a ouvir Deus. E esse primeiro nascimento nos ensina a ouvir Deus também, mas o Deus desta era maligna. Mas quando nascemos de novo, nós começamos a ouvir Deus, a sua palavra. Então ele tira esta inteligência e coloca fé para crer em sua palavra. Por isso, o profeta diz que Moisés tinha entendimento, que ele nasceu um libertador. Mas ao invés dele ir pelo caminho de Deus, ele foi pelo caminho do homem. O profeta disse que sabe o que Moisés fez quando ele entendeu que ele era um libertador? Ele foi estudar, ele foi para o Egito, ele tornou-se um general, porque como libertador, na mente dele, ele sendo um general, era a melhor coisa que podia para salvar o povo. Isso sem Deus seria o melhor caminho. Sendo um general, tendo todo o exército sobre o seu domínio, foi o que passou na mente de Moisés, é que, por esse caminho, ele cumpriria o propósito de Deus. Mas ele foi pelo caminho errado e Deus provou que 40 anos de aprendizado no Egito, tornando o homem mais importante depois de Faraó, ele poderia ser o próximo Faraó, com toda essa inteligência, ele falhou redondamente. Porque os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Deus não trabalha com a nossa inteligência. Por isso, não é que você, irmão, tem um curso de universidade, ou você é um advogado, ou uma advogada, ou você é um grande homem, que você vai entender mais do que uma pequena irmãzinha, um pequeno irmãozinho, que só sabe assinar o seu nome e ler algumas poucas palavras. Não há nenhuma diferença para Deus, se você é inteligente ou não, no sentido da revelação, Deus coloca nós na mesma condição. Todos somos dependentes da revelação de Deus para compreender, então, o propósito de Deus. E Moisés, ele pensou que isso lhe daria alguma coisa. Pelo contrário, jogou mais longe de Deus. Por quê? Porque se ele tivesse ido para o deserto, como foi João Batista, aos 9 anos de idade, e voltasse aos 30, ao voltar-se aos 30, ele teria cumprido o seu ministério. Ele foi para o Egito, ficou 40 anos, Deus teve que levar ele para o deserto mais 40 anos, esvaziar o que ele tinha aprendido, para depois mandar ele de volta de onde ele tinha saído, para cumprir algo que já nasceu com ele. Ele já nasceu eleito para ser o libertador. Ele já nasceu o predestinado para ser o libertador. Isso mostra que nós não devemos ser ignorantes. Vamos deixar Deus tomar o controle das nossas vidas, guiar os nossos passos na simplicidade e vamos cumprir o propósito de Deus. Porque não é a minha habilidade ou a minha sabedoria, mas é o que Ele me revela de Sua palavra, é que me dá condição de cumprir a Sua vontade. E nós estamos aprendendo isso. Então, o profeta diz, que coisa! Deus a fez tão simples em verdade que os inteligentes e intelectuais falharam
em vê-la, porque era tão simples, era simples demais. Quando o anjo veio ao profeta e disse ele que ele oraria por reis e monarcas e iria ao redor do mundo, através do ministério, sabe o que serve para ele? Tu não tem nem o 2º grau. Você quer dizer para nós que tu vai orar por reis e monarcas? Sim, eu estou dizendo o que o anjo me disse, que eu iria orar por reis e monarcas ao redor do mundo. Quem creu nisso? Ele não tinha o 2º grau, 2º ano, não tinha. Ele era um homem totalmente, na linguagem do americano. Hoje, ele era um homem totalmente analfabeto. Se nós pegarmos os americanos sábios de hoje, o que ele era? Agora, Deus precisou da educação dele? Deus precisa de um homem que se renda nas suas mãos. Não importa o que você tenha, não importa quem você é. Se você render-se nas mãos de Deus, você faz muito mais do que qualquer inteligente. Que Deus não está procurando inteligentes. O diabo, sim, está procurando inteligentes. Por isso, Caim foi muito mais inteligente do que Abel. E com a sua inteligência, ele fez um altar de flores e frutas. E Abel, com a sua ignorância, mas pela revelação, matou um cordeiro e cumpriu a vontade de Deus. O que é melhor? É nós podermos andar na vontade de Deus pela revelação do Espírito e cumprir a vontade de Deus. Isso não dá lugar ao analfabetismo ou a pessoa ser ignorante, mas é melhor ser ignorante e ter capacidade de ouvir Deus e entender pela revelação do que ser sábio demais. Por isso você não vê na fileira da ceia, você não vê nas verdadeiras conversões, aqui nós temos hoje 10 engenheiros, nós temos 15 médicos, nós temos tantos advogados, nós temos tudo. Essa não é a linhagem, essa não é a linhagem de Deus. Um ou outro escapa, um ou outro Deus, em sua misericórdia, faz escapar, quando ele deixa a intelectualidade e passa a ser simples, não é? Dentro da simplicidade, então Deus começa a abençoá-los, então eles estão ali. Mas é muito raro isto acontecer. Então, ele diz assim, olha, porque era tão simples, bem, isto é o que faz a grandeza de Deus tão grande, porque sendo o maior, pode fazer-se simples. Então o homem acha que é para lá, Deus disse, não, é para cá. Homens hoje, mostrando que não são de Deus, eles são grandes e estão tentando ficar maiores, e se expressarem maiores, e grande bispo, doutor, santo papa, tudo mais, fazendo-se algo que realmente não são. E Deus, sendo tão grande, torna simples, simplicidade é grandeza. Agora, se Jesus viesse hoje, naquele mesmo corpo que ele esteve aqui, será que ele saía na revista Time? Não. Será que ele estaria lá, na revista Time, como o homem do ano? Eu não acredito. Porque quando ele estava aqui, eles pronunciavam que ele era o demônio. Você vê como Satanás se passa? Como Satanás consegue mudar a mentalidade das pessoas? Vê como o diabo pode se apresentar como uma pessoa ilustre, como uma pessoa grande, sendo ele o próprio diabo, e faz com que aquilo que é verdadeiro se passe como falso, e ele sendo falso se passe como verdadeiro? Se Jesus estivesse hoje aqui, se Jesus aparecesse hoje aqui, ele seria chamado de Belzebu, tanto quanto ele foi chamado lá no princípio. Porque Deus se esconde em simplicidade. Não é grandeza, é simplicidade. Mas o diabo, como Caim, ele torna-se cada vez maior, maior e maior. E ele engana as pessoas. Com esse tipo de aparência, ele engana as pessoas. Mas Deus enviou o Espírito Santo para um pequeno povo, para um pequeno rebanho. E esse Espírito Santo está encarregado de abrir os nossos olhos, para não sermos enganados com a beleza, com a aparência. Mas o Espírito Santo nos mostra o que é certo e o que é errado. E não importa quão grande pareça, você não pode ser enganado.
porque aquele que está em vós é maior do que está no mundo, e ele se encarrega de abrir os teus olhos para ver aquilo que é correto. Que é realmente a nossa garantia é esta. Quando Deus está prestes a fazer algo para libertar o seu povo, Deus envia uma mensagem ao povo, e ela é tão simples como vamos perceber na abertura desse selo, diz o profeta. Ela é tão simples como vamos perceber na abertura desses selos. Esse era meu propósito em trazer isto primeiro, que constatemos que a abertura desses selos é tão simples, o inteligente falha em ver isto por 1 milhão de milhas. Foi o que o profeta disse. O inteligente não verá isto por 1 milhão de milhas. Está vendo? Espero que Deus me unja para isso. Vê. Simplesmente passa por cima. E é por isso que pensei que esta mensagem, esta manhã, seria apropriada para lançar um fundamento sobre a simplicidade de Deus. Veja, como Deus se oculta em simplicidade. Preste bem atenção no que nós estamos falando aqui. Preste bem atenção. Moisés tinha um entendimento de que havia de ser o libertador, pelo ensino de sua mãe. E ele treinou em força militar para fazer isso. Mas falhou. Vê, ele tinha o entendimento, ele tinha a instrução, mas isso não funcionou. Assim ele teve que esquecer tudo isso e vir a simples coisa de tomar Deus em sua palavra. Então ele libertou o povo, sim, Senhor, quando ele tomou Deus em sua palavra. Deus estava obrigado a agir com ele. E não era o mais simples. Em outras palavras, as pessoas pensam, por grandes congregações, bem vestidas, por um sacerdote com ministro de toga e corais de toga e toda a exterioridade que isso agrada a Deus, pode ver de onde isso procede. Caim tentou a mesma coisa. Caim tentou a mesma coisa. E ele construiu um altar para si, sem dúvida que o fez formoso. E o homem era sincero. Ele adorou. Ele pensou, contanto que eu seja sincero, não faz diferença. Eu estou servindo a Deus mesmo, não faz diferença. Faz diferença sim. Você pode estar sinceramente errado. E você não vai chegar a lugar nenhum. Não, você não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Então, essa é a simplicidade como Deus trabalha. Amém. Agora, pega o caso de Elias, por exemplo. Quem era Elias? Elias era considerado louco. Você já viu a descrição de quem era Elias? Um homem peludo, com um cinto de couro em volta dele. Não tinha aparência nenhuma. Parecia mais um animal selvagem, saindo lá do mato. Quem receberia ele na sua casa? Quem daria crédito ao que ele estava pregando? Mas era Deus ocultando-se em simplicidade, para passar por alto. Mas Deus não escondeu Elias daquela mulher que estava morrendo de fome. Mas Jezabel não pôde ver, Acabe não pôde ver, mas aquela mulher pré-ordenada que estava lá embaixo, ela tinha capacidade de ver que da boca daquele homem saía um estrondo com assim, diz o Senhor, que era capaz de matar a sua fome. Ela não olhou para a aparência de Elias, ela não olhou para o que Elias representava fisicamente, mas ela olhou que ele era diferente. E hoje o que nós precisamos ver na verdadeira mensagem não é a aparência exterior. Não. É esse Deus em simplicidade escondido ali. Ele tem a palavra certa. Ele tem a palavra correta. Ele era considerado louco. Você poderia imaginar, fazendo frente, as mulheres estavam todas cortando o cabelo, como nos dias modernos, eu suponho, se pintando como Jezabel.
a primeira dama do país. E os pregadores se tornaram todos mundanos e tudo mais. E então o que aconteceu? Então aqui aparece o velho Elias condenando a coisa inteira de Jezabel para baixo. Ora, pensaram, não temos de escutar-te, nós temos pastores. Certamente, eles não tinham que escutar, mas mesmo assim, ele era pastor deles. Querendo ou não, era pastor deles. Ele era o pastor de Jezabel. Ela não queria. Ela teve que ter tido um outro tipo, mas enviado por Deus, ele era. Vê, ele era o pastor enviado por Deus para ela. Ela o odiava, mas mesmo assim, ele era pastor dela. Amém. E Elias se humilhou e ficou com o que Deus disse de tal modo que aprove a Deus tomar aquele mesmo espírito de Elias e prometeu fazê-lo descer 3 vezes depois daquela ocasião. Está vendo? Amém? Ele o fez, amém? Sem dúvida que ele o fez, claro. Ele o prometeu que ele viria. E ele veio sobre Eliseu, seu sucessor. Então veio sobre João Batista. E de acordo com Malaquias 4, deve estar aqui novamente no último dia. Amém? Da mesma maneira, Deus prometeu e ele tem que estar aqui agora nos últimos dias. E se ele está aqui entre nós, qual é a atitude dele? Todos eles diziam, aquele velho rabugento, não tinha nada a ver com ele e assim por diante. Mas ele era o homem que portava, assim diz o Senhor. Ou ouvia ele, ou não ouvia Deus. Ele carregava, escondido naquela simplicidade, ele carregava o assim diz o Senhor. Amém? O problema hoje, com tanto de nós, é que queremos ficar tão, você sabe, com nossa mente tão inclinada para seminário, denominação e instrução, que Deus não pode nos usar. Deus pode dar a um homem um impulso para começar a fazer algo e dar-lhe um ministério. Logo se nota que ele começa a se conduzir pelo que outros dizem, e logo se nota que ele fica todo emaranhado em um montão de bobagens. E então Deus simplesmente tira suas mãos dele e o deixa. Vê, é isso que Deus faz. Deus tira suas mãos dele. É o que Deus faz. Pode ser que ele deixe um homem ser criticado em todo o país assim, e o homem ser expulso, zombado e ridicularizado, e tudo mais assim. Mas quando o verdadeiro confronto chega, Deus se levanta e se vindica exatamente naquela mesma simplicidade. Amém. Agora, eu quero lhes mostrar outro. O outro se afasta tanto para o outro lado que se torna fanático, tentando ser religioso. Agora sabemos que temos esse grupo. Vê, eles vão para o outro lado. É nisso que eu discordo do grupo de irmãos que se apartou daqui, não faz muito, do caminho da luz. Eles simplesmente não podiam ver o fenômeno sendo realizado sem que formasse um grupo para si. De modo que se reuniram no Canadá e formaram um grupo de pessoas que eles iam se espalhar e fazer apóstolos e profetas, um dos outros, e coisas tais. E deu em nada, vê? E sempre cairá, vê? Eles acham que por serem, que eles de tal modo condenam as outras coisas e as coisas que vão direto para o outro lado, vem? Existe um lado que é altamente intelectual, frio e indiferente. Eles negam tudo lá. E os outros se colocam do outro lado. Do outro lado, com um bando radical de emoção e negam a palavra. Mas a igreja realmente verdadeira fica bem no meio da estrada. Agora, se você notar, ela tem o conhecimento bíblico do que Deus disse. E é suficientemente espiritual para ser quente no coração, e o caminho é exatamente este. Isaías disse que seria assim, e disse, haverá um alto caminho. Amém. Haverá um alto caminho, e esse é o caminho da santidade.
um alto caminho. E os abençoados santos e preciosos amigos da Igreja Nazarena, um poderoso pequeno movimento a que Deus deu início, mas o que eles se tornaram? Quando Deus começou a falar em língua na igreja, eles ficaram tão religiosos, eles se fizeram tão formais, que chamaram isso de o diabo. Está vendo o que aconteceu com eles? Vê, eles mais santos do que és. E assim verificamos que todas essas coisas dão em nada e se extinguem. Vê, e porque vão para o outro lado. Agora, um lado torna-se fanático, o outro lado torna-se frio e formal. O que nós estamos vendo na mensagem hoje é realmente os dois lados. O que precisamos fazer? Vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a mensagem. Vamos, como igreja, como povo, vamos estudar a mensagem. O profeta colocou em nossas mãos tudo o que nós realmente precisamos. Mas onde é que nós encontramos isso? Nas mãos do verdadeiro eleito que deseja alcançar esta fé de arrebatamento. Agora, o profeta, falando na mensagem A Festa das Trombetas, que é onde eu quero chegar agora, que temos ouvido muito até aqui, e eu creio que é o assunto da hora, né? É o assunto da hora, porque eu creio que somos classes, estamos aprendendo, e à medida que nós aprendemos uma lição, nós passamos para outra, não vamos ficar 40 anos numa lição só, vamos continuar crescendo espiritualmente. Então, Mombrana, falando em Lucas 17:30, nós paramos ontem, onde eu disse assim, que a era de Laodiceia não aceitaram a manifestação do Filho do Homem, porque eles são ricos demais. Eles já têm tudo o que eles precisam. E ele disse, então, em nenhuma era, a não ser na era de Laodiceia, que ele foi colocado para fora, porque eles são ricos e de nada tem falta. Essa riqueza, irmão, nunca torne-se rico nesta mensagem. Eu já sei, eu já estudei, eu já vi, eu já passei por essa lição. Não, continue sendo simples, humilde, buscando de Deus, aprender cada dia melhor, honrando a palavra de Deus. Nunca torne-se uma pessoa inchada, uma pessoa absoluta, capaz, porque a nossa capacidade só pode vir de Deus. Nós temos que voltar a olhar a mensagem em sua simplicidade e saber que estamos dependentes de Deus todos os dias. Não existe algo que nos faça estacionar e dizer, já temos tudo. Nós estamos aprendendo cada dia como nos aproximarmos de Deus. Então o profeta disse, o que aconteceu lá no dia de Sodoma? Há sempre 3 classes de pessoas. Ali estava Abraão, o eleito e chamado para fora da própria Sodoma. Ali estava Ló, o membro de igreja, ou o homem denominacional, embaixo. Ele tornou-se parte desse mundo ao ser prefeito da cidade. Sentava-se à porta, ele era o juiz, o qual, naquele tempo, era o prefeito. E ali estava a própria Sodoma. E ele alcançou, sobre a sombra de Abraão, sobre a sombra do seu tio Abraão, Ló alcançou uma grande posição. Nós não temos nada. Qualquer pregador que subir no púlpito para pregar essa mensagem, que ele tirar o profeta da frente e dizer que isto é dele, ele é um falso. Nós somos apenas repetidores daquilo que Deus trouxe para nós através de um profeta. Porque o próprio profeta disse que essa mensagem não era dele, essa mensagem era do Senhor. Portanto, qualquer verdadeiro pastor, pregador, ele nunca será exaltado, orgulhoso. Quando você vê isto, afasta-te. Porque o homem de Deus, quanto mais Deus ele tiver na sua vida, mais humilde e mais simples ele tornará. Porque Deus se esconde em simplicidade. É a maneira de Deus se esconder é em simplicidade, justamente para que os simples possam vê-lo. Por isso a linguagem de Jesus é uma linguagem que aqueles estudiosos e teólogos debateram por anos para compreender o que ele estava falando. Porque Jesus falou como o hebraico caipira,
o hebraico da maneira mais simples, porque ele queria que o simples entendesse o que ele estava falando. Pregar a mensagem não é complicar a mensagem. Pregar a mensagem é simplificar para o povo. É mostrar coisas simples para o povo. Não é intelectual. Não é essas coisas de tantas fantasias que nós estamos vendo por aí afora. Mas a mensagem é simplicidade. É poder você viver essa vida escondida em Cristo. No cada passo, cada palavra que você dá. Você ter certeza que as coisas é simples demais. Não para se complicar. Mas o que nós vemos é que Ló estava lá, ele alcançou isto. Agora, no tempo do entardecer, ou no meio do dia, quando Abraão estava sob o seu carvalho, 3 anjos lhe apareceram. 2 deles desceram para Sodoma e pregaram o evangelho e tentaram chamá-los para fora. Eles não quiseram fazê-lo. Eles eram pervertidos. Ló e sua esposa somente, e 2 de suas filhas saíram. E a esposa transformou-se em uma estátua de sal. Ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando com Abraão, a semente eleita, Deus também estava trabalhando com Ló. O mesmo tempo que Deus trabalha com a noiva, Deus também está trabalhando com as virgens nécias, com as loucas. O mesmo tempo que Deus estava preparando um povo para sair, para ir num rapto, Deus também está trabalhando com um povo que vai ficar na tribulação. Por quê? Porque quando desceu Elohim, também desceu 2 anjos. Da mesma maneira, Deus estava trabalhando com esses 2 grupos. Agora, a diferença está nisto. Mas aquele que permaneceu e falou com Abraão, que Abraão chamou Elohim, o Todo-Poderoso, Gênesis 1, Deus, no princípio, Deus, Elohim, o Todo-Suficiente, o que existe por si próprio. Abraão chamou Elohim, e ele se sentou e comeu com Abraão, ele bebeu, ele estava em carne humana, e observe o sinal que ele deu a Abraão, o Abrão. Qual o sinal que ele deu para Abraão? Que era ele. Ele primeiro assentou-se com ele, comeu com Abraão, e depois ele deu um sinal para Abraão, para mostrar quem ele era. Agora, ele estava, sabe, na casa de quem? Do pai da semente eleita. Todos nós viemos da descendência de Abraão. Quando nós estamos em Cristo, nós somos a real semente de Abraão, para mostrar o que esse Deus faria com a posteridade de Abraão. Amém. Agora, eles estavam esperando por um filho que viria, um filho prometido, Isaque, por 25 anos, em uma longa jornada. Eles tinham esperado por isso, mas eles estavam no final da jornada. Nós também estamos no final da jornada. Amém? Então, nós esperamos por isso no final da jornada. Quando é que Elohim veio à casa de Abraão? Quando não havia mais esperança. No final do caminho. O velho Abraão, cansado, já tinha esperado. Não tinha mais para quem apelar. Não tinha mais o que fazer. Agora, era somente um milagre de Deus. E, durante toda a vida de Abraão, Abraão amava Deus, Abraão tinha sonhos espirituais, Abraão tinha visões, Deus mostrava para Abraão, ele ouvia, ele sabia que Deus era verdadeiro, ele ouviu Deus desde a terra de Ur, mas nunca Abraão teve um privilégio tão grande de assentar num banquinho ao lado do seu Criador, o seu Deus, Elohim, dentro da sua própria casa. Mas quando foi isso? No final da jornada. Esse é o prêmio para aqueles que estão vivos e têm aguardado o rapto, têm aguardado essa transformação. Deus prometeu que isso se repetiria para um povo nos últimos dias. E Deus me incluiu a mim e a você nesse plano de ter esse grande momento com Deus caminhando entre nós. Deus em pele humana. Mas o mundo chama Beelzebu, o mundo joga para fora, Laodiceia joga para fora, mas há um povo que o recebe, porque vem da linhagem real de Abraão, vem daquele princípio de fé,
que confia, que crê e não duvida da promessa de Deus. É o que nós estamos vendo. Eu me alegro com isso, porque eu sei que não é para todos. Há um povo em especial que está pronto para receber isso, porque Deus preparou para isso. Então, foi no final da jornada. Deus tinha aparecido em muitas formas. A aparição e vinda são duas coisas diferentes. O profeta disse, então vamos pegar aqui. Como que ele tinha aparecido para Abraão? Então, Mombrana disse, ele tinha aparecido em muitas formas, como ele tem feito no decorrer das eras da igreja. Quando se fala no decorrer das eras da igreja, também está incluída a era de Laodiceia. Desde o primeiro mensageiro ao último mensageiro. Mas no decorrer das 7 eras da igreja, ele tem aparecido em muitas formas. Você pega as eras da igreja. Como que Deus apareceu para Paulo? Como ele apareceu para Irineu, para Martim, para Columba, para Lutero, para Wesley e para William Branham. De muitas formas ele apareceu. Branham diz, Deus tinha aparecido em muitas formas, como ele tem feito no decorrer das eras da igreja. Em luzes, em luzes, assim por diante, como ele falou a Abraão, e por vozes. Mas um pouco antes de chegar o filho que viria, agora já vimos isso, e vocês sabem que estou apenas repassando para mostrar-lhes isto, que ele mudou o corpo de Abraão e Sara, imediatamente depois disso, de modo que eles pudessem receber o filho. Para quem estava apontando aquele filho? Quem era aquele filho? Ele estava apontando para o filho Jesus Cristo. Ainda que ele viria um Isaac natural, mas o profeta disse, não era semente real, não era Isaac. A semente real é o que viria pela geração de Abraão, pela fé, que viria através de Abraão e chegaria até nós. Então, quando os seus corpos são transformados, naturalmente, então aparece o Isaac. E nós, quando nossos corpos também estão sendo transformados, nós podemos ver também o Filho. Quem é esse Filho? O Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus para nós. Aleluia. Observem, o último sinal que eles receberam antes que o Filho chegasse foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. E como eles souberam que era Jeová? É porque ele disse a Abraão, não Abrão. Uns poucos dias antes, Deus tinha mudado o seu nome, onde está Sara, tua mulher, não Sarai, mas Sara, princesa. Onde está ela? E Abraão disse, ela está na tenda detrás de ti. Ele sabia. Ali estava um sinal, é que ele sabia que o nome, ele sabia que tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, e ele chamou ele pelo novo nome. No novo nome de Abraão. O velho Abrão passando a ser Abraão. A velha Sarai passando a ser Sara, quer dizer, princesa, princesa, começando tudo de novo. E ele disse, eu, esse é um pronome pessoal, eu te visitarei de acordo com minha promessa, por esse tempo da vida, nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. Aí é muito fácil você entender, eu cavalgarei por esse caminho. Quando você entende o que é esse eu, e aonde ele estava, em que corpo ele estava, desta grande promessa, ele diz, esse é um pronome pessoal, eu te visitarei, de acordo com a minha promessa. Quem fez a promessa? Deus. Eu te visitarei, de acordo com a minha promessa. Por esse tempo da vida, nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. E Sara na tenda riu-se consigo e disse em seu coração, como poderia isso ser, sendo eu velha, e ter prazer com o meu senhor, o qual também é velho, Abraão? E o anjo, ou o homem, disse, por que disse Sara isso em seu coração, na tenda detrás dele? Por que disse ela que essas coisas não podem ser? Estão vendo? Um homem, em carne humana, como um profeta, todavia era Elohim
discernindo o pensamento que estava no coração de Sara detrás dele. De quem nós estamos falando aqui? Eu pergunto para o irmão Brana, o que o senhor quer dizer com isso para nós? Pegando a história de Abraão, o discernimento que Elohim teve do coração de Sara, o que o senhor quer dizer isso para nós? Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo, quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Então, existe algo mais claro do que isso? Essa é uma promessa de Deus. Mas por que não pode ver? É porque no tempo que ele se manifesta, ele é jogado para o lado de fora. Ele é jogado para o lado de fora. Porque a promessa de Deus é que esse Cristo, todos nós sabemos que o Filho do Homem é Cristo. É verdade ou não é? Todos sabemos que o Filho do Homem é Cristo. Quando ele disse, Lucas 17:30, disse que o Filho do Homem se manifestaria, então ou você crê que isso aconteceu no ministério de Mombrana, ou você vai ter que esperar isso lá adiante. Porque há um povo que já sabe que isso aconteceu. É por isso que nós podemos cantar, ele veio sim. Quem que veio? Cristo veio, porque foi a promessa de Jesus, que nos dias da voz, ali, Lucas 17:30, o Filho do Homem se manifestaria. Então, se ele não é o maior impostor que nós já tivemos na terra, foi esse ministério de William Branham. Se esse ministério não for Cristo caminhando entre nós, Deus usando um corpo de um homem para caminhar sobre a terra, nós temos o maior impostor chamado profeta William Branham. Porque o cego chama ele de falso profeta. Mas para a igreja, para a semente de Abraão, que vem da linhagem da fé, que crê em cada promessa, sabe que isto é verdade. E nós estamos vendo o cumprimento desta palavra. Ele voltou sim, mas ele não voltou como você pensava. Ele não voltou como você cria que viria. Ele não veio como não veio para os fariseus. Não veio como eles pensaram. Eles fizeram dele, da primeira vinda, um esplendor. Porque a promessa era grande, que ele desceria, que ele viria. No entanto, ele disse, eu vou esconder de todos eles. E seria diferente na sua segunda vinda? Não, não é diferente. Mas para o eleito, isso não passa despercebido. Amém. Glória a Deus. Então veja bem. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo. Quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Não tinha tido isso no decorrer da era. E aqui essa era está em singular. Não tinha tido isto no decorrer da era. Estão vendo a perfeita continuidade da Escritura? Aqui estamos vivendo nisto. Os mistérios, até mesmo do batismo no nome do Senhor Jesus, longe da ideia dos unitários. E essas outras coisas, como o Espírito Santo trouxe isso e mostrou perfeitamente, e o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal, e tudo colocou isso em posição. E como ele colocou cada reformador, tudo exatamente. E vejam, bem diante de nossos próprios olhos, isso não está em um canto, isto é mundialmente conhecido. Jesus, o Filho de Deus, revelando-se por meio das Escrituras, fazendo essa Escritura que foi predestinada para esse dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias viver e crer. Nisto é a evidência do Espírito Santo. Então, qual é a evidência do Espírito Santo? É a Escritura que foi prometida para esse tempo e você crer nela. Porque o Espírito Santo foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Então o profeta diz que esta é a evidência do Espírito Santo. É você crer nisto. Nisto o quê? Mas nos dias ali, Lucas 17, quando o Filho do Homem se manifestar. Aí nós podemos dizer, eu creio. Essa é a verdade. Justiça não se pode declarar que simplesmente indo à igreja seja evidência do Espírito Santo. Caso se faça isto, então aqueles fariseus o tinham. Vê?
Não se pode declarar, estremecer e pular, como sendo, caso se faça isto, os pagãos o têm. Como se diga, falar em línguas, que a adoração de Satanás não fala em línguas. Diga-me uma. Diga qual é. Qual é a verdadeira evidência? Jesus diz que creais que eu sou. Ele é a palavra. Então, qual é a evidência? Esse eu sou não era ontem, não é amanhã. Esse eu sou é agora. O que ele está fazendo agora. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que eles não o receberam? Por que os judeus não o receberam? Eles eram homens justos, eles eram homens bons, eles eram homens santos, e havia todo tipo de gente, mas a quem está predestinado a ouvir a palavra? E como sabe você se é ou não a palavra? Cada um diz isto. É a promessa da Bíblia sendo vindicada desta era, aí está. Então se retorna aonde o Espírito Santo está. Observe o som da trombeta. Em alguns minutos, que isso declara, a trombeta do Evangelho, veja, quem pode ouvi-la? Lembre-se, aqueles nas cidades muradas não podiam sair no jubileu. Não, Senhor. Eles estavam dentro dos muros. Eles ficavam lá. Era tarde demais. Eles eram escravos pelo resto de suas vidas e tinham que ser marcados. Agora, enquanto vemos todos esses exemplos, observem. Agora, esses atos, Malaquias 4, e tudo isso, e Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele permanece eternamente a palavra manifestada. Isso é exatamente o que ele declarou aos profetas. Um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz, quer dizer um revelador da palavra que está escrita. Em sua própria vida, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra desse dia, como Noé e assim por diante, como a arca no dia de Noé, Moisés lá, quem sabe, seja o que for, e qualquer promessa, a palavra prometida para essa hora. Agora, sabemos que ele está conosco, cremos nisto. Vocês estão vendo sua palavra manifestada por fotografias, por escritura, por declarações no céu, na terra, tudo mais que ele disse. Nenhuma vez isso falhou. Peço a qualquer pessoa para mostrar-me de diferente parte do país ou do mundo. Vocês estão obrigados a escrever-me e contar-me onde alguma vez isso tenha falhado, perfeito, palavra por palavra. Agora, isso é uma promessa de Deus. Não longe de mim, esses homens que disse que falhou na mente deles. O profeta disse, eu desafio qualquer parte do mundo. Alguém que diga que falhou. Ele estava orando pelos enfermos, e ele revelou para uma irmã que estava doente, e o Espírito Santo falou, essa irmã está com tal doença, veio de tal lugar, ela mora na rua tal e tal, número tal. A vizinha disse, o irmão Brano errou, eu conheço ela mora na rua tal, tal e tal. E terminou o culto, porque, não, o irmão Brano disse que ela mora na rua, então, não é ela mora em tal lugar, eu conheço ela. Aí eles foram inquirir aquela irmã para contestar o que havia sido falado na plataforma, disse, não, faz 2 dias que eu mudei, eu moro nessa rua mesmo. Quando é que o Espírito Santo erra? Quem é que falou na boca do profeta? Você tem que crer nele, irmão. Você tem que crer nele como está escrito na palavra dele. Tem muitos aí que estão jogando as coisas para denegrir. Não importa, eu creio nele sim. E um dia nós vamos saber que o que saiu da boca do profeta é a verdade. Glória a Deus, amém? Já estou terminando. Então ele diz aqui, agora, pensa bem. E como vai o Messias, o povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra para saber o que ele é? Daniel diz, os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, não está falando da sabedoria do mundo, está falando da sabedoria dele. Os sábios o conhecerão. Agora,
Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias? É para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo, conheça seu companheiro, a palavra revelada. É por isso que isso tem de acontecer. Não tem como. Isso tem que acontecer. Caminharemos na luz, formosa luz, um passo de cada vez, Senhor, aproximando-nos mais deles, sim, filhos da luz, aceitem sua palavra, mantenham-se caminhando e observem mais ser revelado. Não o deixem, não importa o que alguém diga, fique ali mesmo com isso, e apenas continue caminhando com isto. Observe isso, expor-se e revelar-se a si mesmo. A palavra é uma semente no tipo certo de solo, produzirá segundo a sua espécie. Notem, Apocalipse 10, 1 ao 7, todos os mistérios deverão ser revelados à noiva. Então não importa, se é a noiva, então os mistérios têm que ser revelados para você. Está esperando o quê? Todos os mistérios deverão ser revelados à noiva, pelo mensageiro da igreja de Laodiceia. Alguém tem uma Bíblia na versão revisada? Se vocês têm, vocês notarão lá onde diz, o anjo diz, entre parênteses, a águia, estão vendo? Estão vendo? O mensageiro à igreja de Laodiceia. Vejam, Apocalipse 10, 1 ao 7. E ele disse que isto naquele dia em que ele ouviu descer, e ele comeu o livrinho, naquele dia em que ele o viu descer, e ele comeu o livrinho, e ele pôs um pé sobre a terra, e um sobre o mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haverá mais demora. E quando ele o fez, 7 trovões fizeram soar suas vozes, e quando 7 trovões soaram, quando 7 trovões fizeram soar suas vozes, João disse que ele estava a ponto de escrever. Ele disse, não escrevas. Estão vendo? Ele selou isto. Quem é João? Não é a noiva? E aqui diz que João entendeu o que 7 trovões falaram. Ninguém mais, mas João entendeu. E ele ia escrever, mas o anjo disse, não escreva. Não escreva. Mas ele soube o que foi dito por aqueles 7 trovões, como a igreja terá que saber o que disse os 7 trovões. Agora, alguém diz, esses 7 selos, então, irmão Brana, que serão revelados nos últimos dias, algum grande mistério de como nos aproximar mais de Deus? Não, Senhor, não pode ser. Não, isso já está. Todo aquele que tirar uma palavra desta Bíblia, ou acrescentar uma palavra a isto, sua parte será tirada, do livro da vida. O que isto é? O que isto é? É uma revelação do que falharam em trazer lá atrás. Já está escrito aqui, está aqui. É para revelar o que já foi escrito. Vê? Porque não se pode acrescentar nada a isto ou tirar uma palavra disto. Amém. Isto é o que então? Isto é a revelação completa de Jesus Cristo. Amém. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era. E deve abrir isto no último dia, na era de Laodiceia, no final do tempo. Graças a Deus. Isso encerra a mensagem à igreja. Isso a encerra. Quando eles olham para trás e veem o que tem sido, aonde tudo isso foi trazido, isso a encerra a era da igreja. Sim, porque ele é colocado para o lado de fora. Para nós, encerrou a era, porque fomos colocados para o lado de fora. Agora, observe isto aqui. Agora, observe isto. As trombetas das quais estamos falando são um chamado para se reunir, quer seja para uma festa, para guerra, para uma pessoa, algum dia sagrado ou algo assim. Observe, vocês dizem, para uma pessoa sim, ou para o ano do jubileu, o anúncio da vinda da liberdade, quando eles podiam voltar. Agora poderemos tomar uma manhã inteira somente nessa coisa. Mas agora, entrando nas trombetas, você tem a base agora dos selos e da igreja. Agora vamos entrar nas trombetas. Mensagem à festa das trombetas. Amém?
Irmãos, é estudar, é se parar por essa palavra. E com humildade, Deus vai mostrar aquilo que ainda nós precisamos entender, porque isso é para nós. E o profeta diz que essas coisas trariam fé de rapto, levaria a igreja a ter fé de rapto. Então, nós precisamos disso para sair dessa terra. É por isso que estamos moendo, falando, repetindo. E eu digo, o livro está à disposição. Se você não pediu ainda, o livro está aí para você receber o livro dos selos, estudar, orar. E nós vamos continuar falando e nós vamos ver o quanto Deus vai nos elevar na fé. E quando você olhar para trás, você verá a altura que Deus tem te colocado nesses últimos dias. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Próximo sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos transmitindo daqui através do irmão Joglaí, se o Senhor permitir, né? E nós estaremos indo a Porto Alegre, se for a vontade do Senhor também. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai Celestial, te damos graças por mais esse momento que passamos juntos, crendo que o Senhor nos ajudará a compreender melhor, repetindo, ouvindo, vendo essas coisas com humildade. O Senhor nos ensinará a sermos verdadeiros crentes de Tua palavra e triunfaremos diante de todas as dúvidas e venceremos pela fé a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoando os que têm me ouvido, abençoando os que vieram aqui nesta noite, recompensando o tempo gasto para ouvir a Tua palavra, na sua vida material e espiritual, que o Senhor possa recompensar a todos, Pai. Ó Deus bendito, nós confiamos em Ti e nós descansamos na Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns recados aqui, irmão, eu coloquei aqui também algo, deixei para o final. Nós falamos sobre aqueles que querem serem colaboradores para a obra do evangelismo. A partir de janeiro, todos aqueles que deram os seus nomes para ajudar financeiramente no evangelismo, será recebida essa oferta na ceia de janeiro. Então, os irmãos que querem cooperar, nós estamos abrindo um trabalho agora em Dois Vizinhos, levando para ali, alugando um salão, pregadores, irmãos estarão cooperando ali, e nós vamos investir nesta área de evangelismo, e aqueles que querem cooperar, então poderá procurar na secretaria, dar o seu nome e aquilo que você quer ajudar para esta obra, que será a partir de janeiro. Lembrando que amanhã, quinta-feira, temos a reunião dos cooperadores, às 19h30. Lembrar dos irmãos que fizeram o pedido e não retiraram seu livro na secretaria, também o valor, como eu disse para vocês, esse livro, pelo menos nós vamos dar uma oferta de R$10 por esse livro, os 7 selos, para enviar para a gráfica A Voz de Deus, que gastou para fazer. Eles enviam gratuitamente, mas todos nós sabemos que essa obra é sustentada por oferta do povo do mundo inteiro. E eu não vou deixar a minha parte para trás. Eu quero ser um contribuinte para que esses livros continuem sendo feitos. Então, pelo menos R$10 será um mínimo para nós ofertarmos por esse livro. A irmã Diva dos Anjos agradece as orações da igreja e a Deus por um grande milagre em sua família e pede oração por seu filho e neta. Amém. Estaremos orando, irmã. Nos acompanhou a irmã Ana Lídia, Gravataí, irmã Rosane, irmã Ada, Novo Hamburgo, irmão Josué e família, filho do pastor Valdir, lá de Passo Fundo. Que Deus abençoe ele e o seu pastor também, seu pai, pastor Valdir. A irmã Sabrina, em São Leopoldo. A irmã Lúcia Rosa, em Assis Chateaubriand. A irmã Lídia, em Araucária. Irmão Luiz Dias e família, em Cascavel. Irmã Marli, em Curitiba. Irmão Elber, irmã Josiana, em Curitiba. Irmã Gleci e família, em Colombo. Irmã Marta e Sandra, em Fazenda Rio Grande. Irmã Guiomar e Maria, em Guaíra. Irmão Juraci, irmã Érica, Eduardo e Miriam, em Londrina. Irmão José Aguiar e família, em Jataizinho. Irmão Arivaldo, em Ouro Verde Oeste. Irmã Diva dos Anjos, em Realeza. Irmã Sueli Maia, irmã Ruth e filhos, em São José dos Pinhais. Minha esposa está ajudando na mudança da Ruth ali, desde segunda-feira. A irmã Maria, irmã Luciana, irmã Noemi, em Toledo. A irmã Graciete, irmã Valdina e Juraci, em Toledo. Irmão Jair Alves, em Toledo. Irmão Gabriel, em Toledo. Irmã Ruth, família,
em Toledo. Irmão Gilson e família em Umuarama, irmão João Gomes de Lima em Camboriú, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria e Franciela em Itajaí, irmão Wederson e família em Agudo do Sul, irmão Daniel e família em Campinas, irmão Viviane em Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Gerson e família em Ferraz e Vasconcelos, irmão Edivaldo Leite e família em Itapevi, irmã Sara e família em Mogi das Cruzes, irmão José Porfírio e família em Paulínia, irmão Josias em São Paulo, irmão Esther Santos em Belo Horizonte, irmã Mônica em Macaé, irmão Mário Hugo e família em Mossoró, irmão Sebastiano e irmão José em Campo Grande, onde também o irmão Mário Hugo estava nos assistindo lá do Rio Grande do Norte. O seu aviso não chegou a tempo, né? Mas ficamos sabendo depois. Deus te abençoe. Levantemos nossas mãos. Pai amado e querido Deus, queremos voltar levando em nossos corações a certeza de tua visitação. Estamos terminando este ano. Verdadeiramente todo o teu povo está cansado, todo o trabalho. Mais um ano de vitória o Senhor tem dado. E eu espero que esses poucos dias que faltam para finalizar, que grandes coisas ainda o Senhor possa fazer por nós, que possamos caminhar na tua luz, confiar na tua palavra e termos disposição para te adorar e te servir. Que nesta noite, meus ouvintes e irmãos que estiveram nos acompanhando, que anunciaram e outros que não anunciaram, que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre cada um. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém e amém. Deus te abençoe. Até lá, se Deus nos permitir.